Bom dia, pessoas! E aí, como que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos a mais um encontro do Clube da Casa, aqui comigo. E para você que caiu de paraquedas, não sabe o que está acontecendo aqui, meu nome é Mayra Prieto, sou designer de interiores, personal organizer, consultora de organização. Isso mesmo, juntei as duas profissões e aqui estou como profissional e, claro, compartilhando um pouco da minha experiência pessoal na organização e contar para vocês um pouquinho aí de como vocês podem sair do sufoco, de como a nossa casa é o nosso templo, nosso lar, não é mesmo? Então eu decidi aqui com o Clube da Casa transmitir conhecimento em todos os setores. Bom dia, bom dia! Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. E toda semana eu trago um assunto relacionado à casa, né? Para que vocês fiquem cada vez mais conhecedores desse setor. E hoje eu vou falar um pouquinho para você aí que está precisando mudar. Isso, mudar de uma casa maior para uma casa menor e como resolver essas questões, né? Muitos de nós chegam em algum momento da vida que a gente precisa fazer essa mudança, seja ela ou você aí, pai, mãe, que tá perdendo um filho para um casamento, que tá perdendo um filho aí para a vida, né? Precisa para um imóvel menor. Ou você aí que teve algum problema financeiro também, né? Teve que ir para um imóvel menor. E como resolver essas questões, né? Para que não fique desesperador colocar, por exemplo, um estado dentro de uma cidade. É isso que acontece. Muitas vezes quando a gente muda para um apartamento ou para uma casa menor, a gente não tem a consciência que não vai caber tudo, né? Não cabe. Então, eu venho com alguns esclarecimentos para que vocês consigam ter essa transição mais fácil, vamos dizer assim. Porque fácil não é, né, gente? Vamos falar sério, mudança nunca é legal. Mas quando a gente tem tudo programado, planejado, esclarecido, fica muito melhor, né? E cá estou aqui com as minhas colinhas. Eu adoro, gente. Eu fico horas cronometrando, olhando, analisando e para não sair, para eu não esquecer de nada. Porque se eu for falar assim, eu acabo falando coisa que não é para falar e eu me perco no horário. Então vamos lá. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, pode deixar aqui para mim, né? Eu chamo vocês aqui no final da live. E para quem quer ter mais acesso à organização, eu tenho um clube que chama o Clube da Casa no WhatsApp. E aí lá é gratuito, você se inscreve, o link tá na bio. É só entrar e chegar. E quando também vocês precisarem de algo que é muito rápido, não querem entrar no WhatsApp, pode me mandar as questões aí no direct que eu vou ajudando, tá bom? Bom, gente, como organizar a mudança para um imóvel menor? Como que vocês fazem? Conta pra mim. Simplesmente embalam tudo e vão embora e lá depois vocês veem o que dá e o que não dá? Pois é, muitas das vezes a gente faz isso. Depois a gente vê, né? E aí chega lá no outro imóvel, a perdição, não cabe nada. Não aconteceu nada, não tem lugar para pôr. E aí o estresse gerado é tanto que você acaba já pegando ranço do lugar. E não é bem assim, né? Então, vamos lá. Ai, a Alane aqui? Oi, Alane, curiosa com a organização de fotos e papel. Ai, amiga, posso contar uma coisa pra você? Cada organizador tem uma especialização, né? Eu não me especializei em fotos porque ela é muito ampla, né? Você tem que ter um cuidado especial, tem que ter uma técnica especial. Eu tenho amigas maravilhosas que trabalham com isso. Se você precisar, manda aqui no direct que depois eu te passo o contato delas, tá? Bom, muitas das razões que nos levam a nos mudar de um espaço maior para um espaço menor
existem, né? Como a gente estava falando agora. Então, a gente precisa que o outro espaço seja muito mais otimizado, né? Porque a gente sai de um elefante e vai lá na casinha do coelho. É mais ou menos isso. Então, como lidar com tudo isso, né? De vez em quando a gente tenta fazer de uma maneira no controle remoto. Vai fazendo e tudo bem. Mas, gente, vamos tirar um pouquinho do estresse aí com essas dicas que eu vou deixar pra vocês hoje, tá? Bom, pode ser devido à independência dos filhos que se casaram ou vão viver sozinhos, onde os pais se veem diante de uma grande e vazia residência, né? Pode também ser pela mudança de um bairro mais afastado para uma região mais central, né? Questões de trabalho, a gente às vezes tem que mudar próximo do trabalho para ter uma rotina mais otimizada, né? Bom, geralmente os espaços são mais reduzidos, ok? Ou até mesmo por questão de investimento, quando se vende uma casa para adquirir 2 apartamentos menores, onde um deles será alugado e servirá de renda. Então, tem diversos fatores que as pessoas escolhem mudar de residência, né? E mudar para uma residência menor nem sempre significa que a pessoa tá perdendo tudo. Não, na verdade, às vezes ela tá num processo de realmente estar mais perto do que é seu, né? Então, enfim, são alugados, são comprados, tá indo pro menor. E aí? Vamos lá? Um ponto importante e que requer planejamento surge em qualquer dessas situações que eu contei para vocês, tá? E como realizar uma mudança tendo em vista a quantidade dos pertences, quantidade do inventário? E aí? Pois é, essa adaptação pode trazer certa dificuldade na organização, mas vamos dar algumas dicas importantes aqui para vocês, para melhorar esse processo, tá? Bom, não preciso nem falar, gente. A primeira coisa é a organização, né? Você vai ter que organizar ou antes ou quando chegar lá no meio do bombardeio. E aí? Você escolhe. Então, para escolher, faz a organização antes. Já faz a classificação, já faz tudo que precisa, já coloca na caixa tudo organizado para quando você chegar lá, já tá tudo mais ou menos no meio do caminho, né? E aí é mais fácil de vocês lidarem com as caixas, né? Com os itens. Porque é muito mais difícil quando você chega lá, abre a caixa e ainda tem que ver se serve ou se não serve. Então, para você já evitar isso, você já sabe que vai para uma casa menor, já se prepara aí 1 mês antes, 2 meses antes e já começa a refletir o que vai caber, né, nessa sua vida nova. Bom, talvez é meio óbvio, né, sobre organização, mas talvez um dos pontos mais importantes antes de se mudar para um novo local é organizar tudo que se tem na antiga casa. É aí que você vai economizar, se livrando de papeladas desnecessárias, né? E antiga, de objetos quebrados e que não funcionam mais, né? Doar roupas antigas ou até mesmo as que você já não usa. Os elétrons e eletrônicos que não funcionam, né? Pode ser levados em locais que recebem itens também de doação ou por valores simbólicos. Então, assim, quanto mais você organiza essa passada, quanto mais você se livra de itens, menos coisas você tem que carregar e, principalmente, vai ficar mais barato aí o transporte, né? Então, vai ficar muito melhor e aí quando você chega lá, já chega direcionando essas caixas, né? Numera essas caixas, põe quarto 1, quarto 2, cozinha, né? Eu já tenho alguns vídeos aqui com vocês e depois, se vocês precisarem de mais acesso, tem as mudanças, né? Tem a parte mudança 1, mudança 2, tudo que vocês podem fazer para facilitar a vida de vocês. Claro que se vocês quiserem uma ajudinha na mudança, pode contar comigo, mas eu sei que muitos de vocês não têm essa condição, né? E precisam fazer sozinhos. Por isso que eu deixo as dicas para vocês terem acesso ao melhor, né, do que vocês podem estar fazendo dentro da situação de vocês. Bom, tirar medidas é a minha segunda
segunda dica para vocês. Já pensou vocês mudar? Tipo, chega lá e a geladeira não cabe? Já pensou vocês chegarem lá e o sofá não cabe? Ou a cama, né? Nós temos 3 tipos de cama, né? Cama casal, box, queen, king. E aí? Como faz? Porque às vezes os móveis da outra casa já tem algumas, né, colocações já prontas, e aí? Aí você chega lá, era local de cama de casal, você levou uma king. Então, para evitar todos esses processos, até mesmo para quem vai mudar para elevador, né, que tem apartamento, enfim, coisas que não cabem no elevador, tem que ser içado, né? Então, as medidas são muito importantes que vocês façam antes, né? Para começar esse planejamento, é indispensável que você tenha as principais medidas dos ambientes da nova casa. Se você não tiver uma planta do local e também não contar com assessoramento ou de um designer ou de um arquiteto, você mesmo pode realizar uma medição geral dos espaços, tá? Esse passo é importante para conferir se caberá ou não, né, as coisas adequadas para levar na mudança. Meça também os móveis que você tem em sua casa e assim poderá saber aproximadamente como poderão ser posicionados na nova residência, tá? É uma nova configuração e você precisa ter essas medidas. Isso vai ajudar na visualização e também na organização das suas ideias, evitando erros na prática, tá? Então, por exemplo, você já tá com as coisas lá e não adianta, aí você vai ter que ter outro carreto para voltar. Ou então pedir para alguém buscar doação, enfim. Então, antes que o bombardeio se instale, tenha as medidas na mão. Pega um caderno, né? Pega uma folha quadriculada, é ótimo. E aí você vai desenhando os ambientes. Geralmente os ambientes ou são quadrados ou são retângulos. Coloca no papel aonde é a entrada da porta, onde está a janela, para que vocês não se percam. Faça um croquis mesmo, né? Bem rapidinho. Mede o sofá aqui na casa velha, mede o local que você quer colocar o sofá na casa nova, né? Dá uma olhada nesse espaço da geladeira, dá uma olhadinha em todas essas coisas para vocês não terem aquele amargor na hora, porque tudo vai fazer você ficar irritado. Então, já faz antes que você não vai se irritar. Pensa que coisa boa, né? E aí, trouxeram o café? Aqui a gente vive de café. Pois é, gostoso. Bom, terceira dica, aproveitar os espaços. Adoro aproveitar o espaço, gente, tão bom. Ao optar por uma residência com pouco espaço, né, que é anterior, é bem provável que você tenha que escolher quais móveis desejará manter ou se desfazer, né? Tendo em vista que nem todos os pertences caberão na nova configuração. Comece analisando quais ambientes podem estar integrados para você aproveitar o máximo de espaço disponível. Você poderá, por exemplo, encostar um dos lados da mesa de jantar na parede. Pois é, muitas vezes a mesa de jantar não cabe. Então, não tem problema nenhum. Encosta lá na parede, quando vier visitas, vocês afastem as cadeiras e a mesa e continua na configuração, tá? Você pode também abrir, quando você deixa essa mesa de jantar na parede, você abre um pouquinho de espaço para colocar o aparador ou um armário de apoio, né? O segredo é aproveitar cada cantinho, né? Opte por móveis versáteis, né? Que é analisar quais os móveis com maior versatilidade da casa, ou seja, aqueles que podem ser recolocados sem maiores complicações dentro de um ambiente. O aparador é um deles, dá para ser reaproveitado sempre, ou como mesa de bancada, ou uma mesa de café, enfim, tá? Esses são os chaves, os móveis coringas vocês têm que aproveitar. Bom, aqui deve ser tomada uma atenção especial aos móveis maiores, viu, gente? Alguns itens são bastante versáteis no que diz respeito ao seu aproveitamento, como armários, aparadores, cômodas, mesa de centro lateral, tá? Isso facilita na hora de remanejar as coisas no lugar da nova casa. As mesas laterais, elas podem virar modernas cabeceiras.
aquelas mesinhas de lateral da cama. Tem muita mesa da sala, né, de estar, que você pode aproveitar no quarto. Os aparadores podem se tornar excelentes bancadas de transição entre cozinha e jantar. Você também pode aproveitar um aparador, né, que antes era utilizado como apoio de jantar, para transformá-lo numa funcional uma bancada de office, né? Às vezes a gente, nessa migração da pandemia aí, que todo mundo teve que se adaptar, né, ao home office, tá aí uma boa dica, né, usar o aparador. Utilize como espaço de trabalho integrado em um cantinho da sala de estar, ou então encostado em uma das paredes com o seu dormitório. As cômodas podem adquirir um novo visual de acabamento e podem ser utilizadas como apoio de in-house, né? Ou então em salas de estar. Tudo vai depender da sua criatividade. Então, assim, tem muita coisa para ser remodelada de um lugar para o outro, né? Então, não é porque você tá perdido aí, você tem que olhar e falar, vai embora. Não, eu não quero essa peça. Dá uma olhada com mais carinho nela e tenta buscar criatividade. Fazer por exemplo, uma cômoda. A cômoda, geralmente, a gente guarda roupa, ok. Mas quem nos proíbe da cômoda não ser guardados documentos, né? Guardados até utensílios de cozinha. Qual o problema nisso? Agora eu vou espirrar. Sim! Ai, desculpa, gente, mas não deu. Tá frio aqui onde eu tô, muito frio, inclusive, né? Agora, segunda-feira, vou acordar assim, né? Tic, 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 tic. Mas tá tudo bem. Bom, os armários embutidos, ou os feitos de medida, esses móveis, eles oferecem menos aproveitamento, pois dificilmente se encaixarão exatamente nas novas medidas. Mas o que vocês podem fazer é contar com um bom marceneiro e pedir para ele remodelar algumas coisas, né? Porque móveis embutidos, eles têm uns modulados e de caixote para caixote também você pode estar recuperando alguma coisa se você tiver um marceneiro bom. Já tive questões de armários em L, por exemplo, né? De guarda-roupas em L em uma casa, que foi para outra, através de um marceneiro eu contratei, ele dividiu o armário em 2. Bom dia, fuxiqueiro. Ai, ele adora vir aqui, gente. Então, ele transformou esse armário em 2 e ficou metade dele num quarto e metade dele no outro. Dá pra fazer? Dá. Não se atrevam a fazer sozinhos. Tem que ter um profissional aí do setor para ajudar vocês. Tá? Nada impede de que vocês também levem esses móveis embutidos, porém, prestem atenção, tá? Bom, porque também na desmontagem, gente, deixa eu lembrar, eles podem ser danificados, né? Não podendo ser remontados depois. Então, sabe aquele marido? Eu faço tudo, deixa que eu faço, a gente não precisa pagar ninguém para fazer. Isso é muito fácil. É muito fácil, pra quem sabe, né? E aí isso gera um caos depois, gera aquela briguinha básica. Eu falei pra você que não era, nada. Sempre contrate um profissional, por mais que você esteja com o bolso zerado, tenta negociar, mas não deixe de fazer isso com um profissional, tá? Bom, a minha outra dica, gente, é inevitável, muito inevitável, o desapego. Ai, gente, como eu sofro com isso. Eu não sofro pessoalmente aqui na minha casa, porque como profissional de organização, eu já sei tudo o que acontece dos porquês que a gente não consegue desapegar, né? E eu faço em mim mesma. Peraí, como assim? Você sabe o porquê que tem que desapegar, né? Então fica mais fácil. Agora, para as pessoas que não têm esse acesso, né, à casa, a importância desse ato, fica perdido, fica pressionado, tá, gente? Mas eu vou contar uma coisa pra vocês. Não fiquem impressionados. Não fiquem com dó. Já foi, já comprou, já fez, né? Vamos desapegar. E eu vou contar pra vocês aqui um pouquinho. É inevitável que a necessidade de se desfazer de alguns móveis e objetos. Vai acontecer. Lembre-se de quanto mais entulhada de itens a casa estiver, menor ainda ela vai parecer. Começa aqui o próximo passo.
Evite deixar os espaços saturados e faça uma lista dos quais itens são essenciais e os quais já são demasiados desgastados ou não representam mais funcionalidade no novo espaço. Beleza? Não vai adiantar, gente. Não cabe um estado dentro de uma cidade. E aí você vai gerar um caos lá na frente, estando entulhado de coisas. Fora que a sua nova moradia não vai aparecer. Por quê? Porque só tem móveis entulhados. Você vai ficar com aquela sensação de que você tá espremido. Uma excelente opção para você que não quer sair perdendo nesse processo é criar anúncios em sites especializados para venda de segunda mão, né? Você poderá arrancar uma quantia considerável para cobrir os gastos do processo da mudança ou então comprar outros itens que serão mais adequados para o espaço reduzido. Pense sempre em um mobiliário compacto e com funcionalidade, né? Tipo, uma peça serve para 2, 3 coisas, tá? Se não deseja se preocupar com a venda dos itens, divulgue entre os amigos para doação, solicitando a retirada no próprio local. Certamente haverá um interessado para cada tipo de objeto que não for mais útil para você. Tem muita gente que não consegue doar. E eu vou contar uma coisinha assim. É um pecado a gente não conseguir doar, porque Deus dá tanto pra gente, né? E a gente passa a ser egoísta, não contribuindo com a vida do próximo. É isso. Tem muitas coisas que as pessoas deixam de doar, né? E acabam arrastando essas coisas para sempre do lado porque não conseguem vender também. E vivem numa situação apertada, né? Geralmente o novo, quando ele quer chegar na sua vida, ele não tem espaço porque você está entulhado de coisas velhas, antigas. É isso que acontece, tá? Então, quando a gente fala de ir para um novo, tenta também tirar as coisas que já não faz mais sentido para sua vida e doa. Eu não tenho nada contra vender, absolutamente nada. Mas ó, só o trabalho que você tem de tirar a foto, de tirar as medidas desses objetos e colocar para vender, já te dá trabalho, né? E aí o seu trabalho é poupado quando você tá fazendo bem para outra pessoa e a outra pessoa ainda vem e busca na sua casa. Ó, que coisa boa. Pensa, né? De repente, roupas. Roupa você vai ter que tirar, porque não vai caber no guarda-roupa tudo. Mas tem roupa que tá aí há 10 anos e você não usa, né? Tenta achar entidades sérias, né? Que não usam as coisas para vender, que usam sim para ajudar uma boa parte da população, né? Carente que precisa. Aí você vai estar fazendo 2 coisas. Você vai estar se livrando, né? De um excesso de coisas e você vai estar contribuindo com a vida do próximo. Você sabia que a gente veio a esse mundo para contribuir? E não somente para passear, ou brincar, ou comprar? Então a gente tem que olhar para o próximo também. Na hora da mudança, faz isso. Vocês não vão se arrepender. Bom, vise pela praticidade. O que é a praticidade? Já tô falando aí há um tempo, né? Falando sobre as coisas de doar, já fica prático vocês organizarem as caixas, já vai ficando mais reduzido o sistema, né? Bom, em espaços pequenos, o lema é praticidade, então tudo que representar uma dificuldade de encaixe para sua nova casa provavelmente deverá ser trocado por outro item com maior adaptabilidade, certo? Então, mudar-se para um novo lar que não dispõe de total liberdade de espaço que havia no imóvel antes pode ser desafiador. No entanto, a nova visão de vida que se adquire nesse processo pode ser tomada como aprendizado de organização. Sim, e muito útil para os aspectos do nosso dia a dia. Porque a gente percebe que a gente não precisa de tantas coisas para sobreviver. Só que para atravessar essa ponte é um sistema complexo e cada um vai encontrar a própria dificuldade, né? O nível dela. Então, geralmente quando a gente percebe que não precisa de tudo aquilo, a gente fica bem feliz e para de comprar um monte de coisa. Você fala, para que eu preciso disso? Por quê?
Não esqueça do bombardeio do marketing na TV, tá bom? A sua vida talvez não seja igual a do vizinho que comprou a Air Fryer, você foi e comprou e não usa. Então é mais ou menos isso, tá? Bom, a nova visão do que se adquire nesse processo é ótima, tá? Livre-se do acúmulo pensando mais no essencial, esse pode se tornar um excelente hábito. E aí começa a entrar a organização de uma maneira mais eficaz. Porque quanto menos você tem, melhor para administrar. Você tem que administrar suas coisas, ponto. Elas não existem ali e ficam aleatórias. Você tem que administrar, você tem que limpar, lavar, guardar, né? Então, quanto menos coisas você tem, mais fácil fica a sua vida e a organização fica em paz, intacta com você. Você faz amizade com a organização e a casa vai ficar fofa, toda bonitinha, organizada. Bom, vamos lá. Os espaços otimizados podem ser vistos como uma restrição, mas ao contrário, é neles que surgem as ideias as mais modernas, onde o menos é mais. Cada vez se tornam mais práticos com soluções inovadoras e maiores opções de adaptabilidade. Gostou dessa, né? Bom, tem um guarda-roupas como opção. Se a sua antiga residência for muito espaçosa e for impossível encontrar um destino para todos os seus itens no armazenamento de objetos e móveis, além de outros itens que podem ser guardados por um curto e por um longo período, conforme a sua necessidade. Se sua ideia é temporariamente ir para um apartamento menor e depois voltar a morar em uma casa grande, essa solução é ideal. Esse guarda-móveis, gente, é esses guarde aqui, esses locais que fazem alocação de pequenos espaços. Então, se você vai ficar temporariamente num apartamento ou numa casa menor, vale a pena vocês alugarem esse espaço e guardar o excesso de itens, tá? Mas se não for dessa maneira, continue a saga aí, fazendo, distribuindo. Tem o Exército da Salvação, que você pode ligar, eles vão buscar na sua casa. Tem o André Luiz, que você liga também, eles vão buscar na sua casa, né? Então, 3 opções aí para vocês. Doação, né, para aquelas pessoas que precisam. Doação para as pessoas que você não conhece. Guarde aqui. Esse guarde aqui são lugares amplos e cada cidade tem um nome, né? Então, aqui em São Paulo tem um guarde aqui, e aí você acaba fazendo uso depois desses móveis que vocês precisam quando for por algo maior. Mas se vocês não forem, gente, vocês vão gastar dinheiro à toa, vai ficar guardado lá, e muitas vezes vocês vão perceber que vocês nem lembram que tem mais. Aí chegou a hora de doar mesmo, tá? Olha, gente, eu sei que é difícil, é complexo a situação de mudanças, mas se vocês não tiverem a consciência que precisam se desfazer de muitas coisas, não vai adiantar. O novo não vai chegar na sua vida e você vai levar somente aquilo que vai atravancar o seu caminho, né? Então, for feita a mudança, faz ela de modo sutil, planejado, 1, 2 meses antes, vai fazendo a limpeza de cômodo por cômodo, né? Tá no quarto de casal? Começa a revirar lá o que serve, o que não serve, o que tem usado frequente, o que não se usa mais de um ano, vocês não vão usar. É isso aí. Então, se preparar para algo é muito melhor do que você ir para algo sem preparo. A margem de erro fica menor quando você planeja tudo isso, tá? E vamos cuidar da nossa vida, então? Eu já falei demais hoje. Gente, para vocês que precisam entender organização, segue aqui a página do Instagram da Organize-se. Eu sempre vou fazendo algumas dicas, vou contando qual que é o meu dia de trabalho, como funciona a questão organização, planejamento, reforma, rotina, limpeza, tá? O que vocês precisarem, vocês encontram aqui comigo. Se vocês querem aprender a habilidade da organização, eu disponibilizei um curso online
bem fofo, bem cheio de conteúdo e técnica para vocês não se perderem na organização e ganhar essa nova habilidade para que a sua vida flua melhor. Tá lá no link da bio. Se vocês não conhecem organização, têm curiosidade de entender um pouquinho mais, eu também lancei um livro e nesse livro a gente tem 20 coautores e a gente conta um pouquinho mais de todos os setores da organização para vocês. Também tá no link da bio. E é isso. Se vocês querem um pouquinho mais de informação, também tem o YouTube. Ô pessoas, me seguem lá no YouTube. Eu gostaria de fazer live com vocês de lá, viu? E eu preciso de 1000 pessoas para poder distribuir informação por lá. É isso, tá? Uma boa semana, que vocês tenham muita abundância. Aproveite mais esse período para poder renovar, para poder organizar, para poder resolver nossas coisas, certo? E boa semana para vocês aí. Obrigada por me acompanhar, obrigada por estar junto comigo nesse processo Clube da Casa, que é justamente te ajudar aí, ó, a sair desse pânico. Fique em pânico não. A casa é a nossa melhor e maior conquista nesse mundo, tá bom? Fiquem bem e até segunda que vem. Um beijo.